Eu fico indignada com a esquerda. Sempre que alguma coisa sai fora do controle deles, ou então quando eles não querem escutar a verdade, eles agridem, eles batem, eles fazem o maior escândalo. Mas como dizia o próprio Karl Marx, resumindo, o ignorante ele sempre foi usado como instrumento de opressão para os outros. E olha lá, a esquerda não precisa nem de inimigo, ela mesma se incrimina. Estão preparados que hoje a gente vai fazer uma resenha aqui top, galera? A gente vai trazer uma coisa que alguns canais não trazem. Por exemplo, vocês sabiam que a intolerância dos esquerdistas são tão grandes ao ponto de que se for o Lula, eles passam pano, mas quando é o Bolsonaro, eles não passam? Vamos lá que a gente vai falar sobre isso. Calma, 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 relaxa, que também vamos falar sobre o Pablo Marçal. Vocês estão vendo que eu já vesti até de vermelho para entrar no clima e atacar o PT. Então, bora lá, galera! Tem um vídeo que eu tô querendo trazer pra vocês faz anos, anos e anos e anos, mas agora eu trouxe esse vídeo. Galera, foi um experimento social que fizeram com a Covid, tá? Vocês lembram que na época da Covid todo mundo tava descendo pau no Bolsonaro por conta das vacinas e até mesmo por conta aí, né, de tudo que aconteceu, né? Até mesmo o caos com a política e essas coisas. Só que a galera fez um experimento social. Pegou uma frase que dizia assim: ainda bem que a natureza, contra a vontade do ser humano ou da humanidade, criou esse vírus, coronavírus. Pois é, só que a galera colocou com a voz do Bolsonaro para perguntar para uma pessoa que era meio petista, né? E adivinha só, no que essas pessoas falaram? Eu não acreditei e literalmente não tem nem como não acreditar. Dá uma olhada, galera. Vou botar aqui para vocês o vídeo. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. E aí, vocês acham que Ai, meu Deus, Bolsonaro até ou do suei agora. Não dá, velho. Isso aí não dá. Ele não tem nada a ver com ciência, ele não apoia. Eu queria entender o que se passa na cabeça dele pra Eu falar também algo queria desse entender o que se passa tipo, na cabeça porque em que mundo que ele acha que falar isso é tipo, ok, tipo, literalmente morreram centenas de milhares de pessoas e ele quer falar como se fosse algo bom. Não teve nada que saiu de positivo da pandemia. Realmente ele é um monstro, mas não sei se é basicamente dessa forma aí que ele tá falando. Sem comentários, né? Ele não se preocupa com ele nem com a própria família dele. Acho que dá pra. Dá dor de estômago ouvir ele falar um descaso que ele tem com a ciência e com o pessoal que trabalhou aí, sei lá, durante quase até hoje, né, trabalho para desvendar alguma coisa, vacina, para descodificar bactéria, vírus, o que for. Ele deve ter achado ótimo, né? Parecia que ele tava apoiando o Covid durante todo o governo. Bom, agora e se eu te disser que essas frases não foram ditas pelo Bolsonaro, mas sim pelo Lula? E agora a casa cai, né? Agora a galera desce a militância assim na alma deles e eles falam: cadê as fontes? Eu só acredito com fonte. Bom, gostaria de ver a fonte. Tô falando pra vocês, gente. Vocês estão vendo? Gente, só quando falou que era o Bolsonaro, vocês viram que eles desceram a lenha até falar chega. Falou, esse cara é um monstro, esse cara é terrível, ele não gosta nem da família dele. Fez aquele escarcéu porque era a direita malvada. Mas na hora que eles descobriram que era o candidato paz e amor, good vibes deles, vocês viram que a militância parece que volta de novo pra alma do petista. E eles passam pano. Aí não, aí quando é o Lula, aí pode. Não, mas o Lula ele tá defendendo. É porque ele queria uma visão mais aprofundada. É porque o Lula não falou isso por maldade, não. Ele entendeu errado. Sempre é assim. A esquerda, pra passar pano, cara, eles arrumam desculpa do além. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esses monstros. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro. Pois é, Lula. Você é muito paz e amor. É um homem divino de Deus e com certeza amor é o que não falta no seu governo, não é mesmo? Pois é. Agora eu vou lembrar de vocês algumas coisinhas que aconteceram com muito amor dentro do governo Lula. Uma,
Queimadas, vocês já sabem, é o básico do amor do governo Lula. 2, Yanomamis criticaram tanto o Bolsonaro, né? Mas agora tá acontecendo o caos pior, tem até líder indígena denunciando o governo Lula. Teve até uma mulher que apareceu dentro do comício do Lula e detonou ele. E o povo ainda passa pano pra Yanomami, né? Sem contar inflação, né? Vamos falar assim que o Haddad acabou de jogar a bomba falando que é por causa dos ataques, que ele não sabe resolver coisa nenhuma dentro da economia. E para piorar ainda mais o caos. Sabe o que é o ponto-chave do governo petista? Que é a base do amor? Quando você não consegue resolver seus problemas, a tendência é que você jogue a culpa para alguém assim, a comunidade alheia. E o PT sabe fazer isso muito bem e continua atacando ainda o Bolsonaro. Para quem não sabe, já passou 2 anos aí de governo e a culpa ainda é do Bolsonaro, galera. A Gleisi Hoffmann, vocês sabem, né, presidente do PT, ela meio que culpa o Bolsonaro por incêndios do Brasil. Vocês estão doidos, não. A mulher, depois de 2 anos num governo mais incompetente da história do Brasil, culpa o Bolsonaro por conta das queimadas. Ah, entendi. Então, peraí. Então é o Bolsonaro que tá aqui presidente do Brasil nesses últimos 2 anos pra tá criticando ele? Porque se a gente não se engana, ou pelo menos se você tem um pingo de sanidade mental, você sabe que na época do governo Lula as queimadas foram muito maiores e sem contar que na época do governo Lula, sabe outra coisa que aconteceu? Teve o maior índice de queimada do Brasil. E foram incêndios criminosos feitos que o governo tá tipo, deixa queimar. Não é problema meu, deixa queimar, que isso ainda vira uma cortina de fumaça para esconder tudo que tá acontecendo de errado dentro desse governo, né? E vocês sabem, ainda para piorar, critica os bombeiros que estão tentando fazer de tudo possível para combater essas queimadas, sem ter recurso quase nenhum, critica a polícia, critica todo mundo que tá tentando fazer alguma coisa. Mas em si, o governo, a gente só tem aquelas falas medíocres, aquelas falas básicas que não arrumam nada. O máximo que o Lula fez até agora, praticamente, foi sobrevoar a porcaria do Pantanal todo pegando fogo. E ele acha que o quê? Aquela voltinha que ele deu vai salvar alguma coisa? Não vai, galera. Não vai. Aquilo é nada mais, nada menos que politicagem, tá? Vocês têm que entender isso. Ficar sobrevoando as áreas não vai ajudar em nada. O que vai ajudar mesmo é colocar assim, vamos todo mundo sentar aqui, vamos organizar pra gente resolver os problemas que tem com questão ao Pantanal. Mas parece que o governo Lula não sabe fazer isso. E muito pelo contrário, joga a culpa de queimadas contra os governadores. É sempre assim. A culpa é sempre de outra pessoa, mas nunca do governo Lula, né? E olha lá. Na verdade, nós estamos trabalhando desde 1º de janeiro de 2023. Se vocês entrarem no site do Ministério, da própria Casa Civil, tem uma linha do tempo que tem uma série de reuniões que foram feitas, medidas... Sim, linha do tempo, e a Marina acabou de provar que o governo já sabia das queimadas e não fez nada há muito tempo. Então ela acabou de jogar eles mesmos dentro da fogueira. ...que foram tomadas, e mais ainda, no dia, em abril de 2024, o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, soltou a portaria de número 1052 de 2024. Ali nós já alertávamos para o risco dos incêndios em função dos eventos climáticos extremos. Todos os senhores... A eventos climáticos extremos, não ao crime organizado que queima as propriedades privadas, não ao crime organizado que vem criando esse caos todo, porque quem não sabe, gente, o crime organizado, ele lucra bilhões por ano, 280 bilhões, para vocês terem certeza, por ano, só com incêndio de queimadas. Uma, tendo seguros, outra, desvalorizando essas áreas para que eles comprem mais barato, e terceiro e mais importante, sendo uma cortina de governo, tá ficando doido, gente, cortina de fumaça, na maioria das vezes, para os problemas que acontecem dentro da política e dentro do próprio crime organizado. Então, não foi um incêndio meramente acontecido por conta da falta de umidade e apenas pela seca. Foi um esquema pensado e bem estratégico na hora que as queimadas começaram a ser feitas. Os governadores, a partir dali, poderiam fazer seus decretos de proibição do fogo. Claro que cada um segue o calendário de acordo com sua avaliação, e alguns governadores fizeram isso apenas há 2 semanas atrás. Na verdade, nós estamos trabalhando. Então, a função do governo federal foi apenas virar e falar: olha,
tem queimada. Legal. Se vira aí, governador, cada um por si. Agora a gente age igual aos Estados Unidos. Foda-se, cada um fica pra lá, você se vira com seu governo pra cá. E é isso, ninguém vai fiscalizar. Não é função do governo federal dar uma fiscalizada nisso. Ah, você vem ainda jogar esse migué pra cima da gente, Marina. É sério, esse foi o migué mais democraticamente estranho que eu já vi na minha vida. Pois é. Galera do céu, que nível o Brasil está chegando, né? Ainda a Carla Zambelli ainda comentou, né? Colocou: para o espanto de 0 pessoas, a culpa nunca é dos alecrins dourados. Que vergonha, não é mesmo? A culpa sempre é de outra pessoa. Ou seja, o governo petista, ele é muito anjo, ele é muito santo para levar a culpa. A culpa tem que cair no colo sempre de alguém. E normalmente eles tentam jogar para a pessoa que não é do seu ladinho, né? Que tá lá do outro lado, que eles consideram o ódio, que no caso é a direita. Pois é. Vamos falar agora sobre política de São Paulo? Tá uma loucura, tá um caos, gente. Política de São Paulo, eu me pergunto o que tá acontecendo, que já desandou tudo, já tá uma bagunça. Os candidatos levaram um punk nesses últimos dias quando eles viram o Pablo Marçal mudando completamente de postura e colocando todo mundo contra a parede. Adivinha, se Pablo Marçal muda de postura, apresentou projetos? Pois é, nossos outros queridos outros candidatos resolveram apresentar projetos também, inclusive o da Atena. Olha, da Atena resolveu falar sobre polícia deve matar bandidos se vítima correr risco de morte, diz da Atena. Pois é, e me pergunta ainda, como que o da Atena sobreviveu numa cidade alerta durante anos, né? Com sua personalidade forte, né? Vamos falar assim, porque não podemos falar outra palavra. Mas dá uma olhada aqui, galera. Durante o debate do SBT na Terra Rádio Nova Brasil para as eleições da Prefeitura de São Paulo, realizada nesta sexta-feira, o candidato Guilherme Boulos perguntou a José da Atena sobre a segurança pública. O apresentador de TV respondeu que vai permitir que a Polícia de São Paulo mate indivíduos em situação de risco de morte para vítimas. Também destacou a necessidade de treinar os agentes de segurança com o uso de armas. Então, a fala dele foi a seguinte: a minha intenção é que quem vai usar o fuzil e vai usar contra um criminoso de alta perigosidade e que são do PCC, tenha especialização e treinamento básico para usar um fuzil. Defendeu aí o apresentador do Brasil Urgente, né? Gente, até buguei agora falando pra vocês Cidade Alerta é outra, esqueci. É Brasil Urgente. Tô até confundindo, gente, é Luiz Bassi que apresenta Cidade Alerta, o da Atena é outro. Mas assim, né? O da Atena disse então o seguinte: o tiroteio então contra bandidos de alta perigosidade, em que a vítima corre risco de morte, será autorizado o uso de armas letal, sim, porque entre a vida do bandido que não se entrega e a vida da vítima, seja ela policial ou civil, é que sofre. Na realidade, a família do bandido. Frisou então o candidato do PSDB, então, José da Atena. Pô, José da Atena, galera. Pô, é até engraçado falar o José da Atena falando sobre segurança, né? Olha, essa foi a primeira vez que a gente vê o da Atena colocando um projetinho dentro assim. Não gostei muito do projeto, não. Acho que dá pra ser melhor. Acho que tem que ser nível favor mesmo, tá? Mas assim, tentando mudar o discurso. Chegou num ponto que todo mundo foi para esse discurso achando que ia ser brincadeira, ia ser conversinha de 5º ano, que o Pablo Marçal ia lá só para dar os pitacos dele e atacar o povo. Eu acho que, na verdade, ninguém se preparou tão bem assim para esse debate. É tanto que quando chegou a hora que o Pablo Marçal não atacou ninguém, começou a trazer proposta, todo mundo deu uma baixada assim, falar, putz, pensei que iria ser só briga, não estava preparado e acredito que assim, Pablo Marçal deu uma em todos os outros candidatos. Mas aí, você concorda que esse projeto do Datena, não sei se você vai fazer isso não, ele não vai ser eleito, né? Vamos ser assim, ele nem chance tem de ser eleito. Mas assim, supondo em um mundo que Datena seria o prefeito de São Paulo, vocês acham mesmo que ele ia fazer isso? Eu acredito que não. Eu acredito que não iria fazer isso não. Mas e você? Põe nos comentários e a gente volta com mais vídeo às 10 horas. Gente, 10 horas, pelo amor de Deus, vocês aparecem aqui que a gente tem que falar que glória a Deus. Deus iluminou a cabeça do Silas Malafaia e eu acho que acabou aquela saga com o Pablo Marçal. Então volta aqui às 10 horas que a gente vai comentar sobre isso, tá? Um beijo e até daqui a pouco.